E aí, aqui é o Barcelos, tudo bem com vocês? Uma vez eu tava olhando uma live do Iago Martins, na qual ele tava comentando uma última polêmica que ele tinha entrado, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Pra ele, uma parte substancial dos cancelamentos, principalmente aqueles que são mais exagerados, estão relacionados com a ignorância. Só que essa ignorância que ele falou não foi num sentido pejorativo. Foi no sentido de que muitas pessoas entram numa discussão com a ideia de cancelar alguém, fazendo isso ignorando certos aspectos do debate, ou sendo ignorantes na questão de não ter capacidade de debater o assunto em questão. E pensando um pouco sobre isso, eu acho que ele tá certo. E pra mim, a parte mais extrema dessa cultura do cancelamento geralmente ignora 3 questões: a pessoa, o contexto e os resultados. Um exemplo de ignorar uma pessoa pode ser visto no Flow Podcast com a deputada Joyce Hasselman. Em uma parte da conversa, o Monark perguntou o que ela achava do Renda Universal, que, para quem não conhece, é um projeto de distribuição de renda em que o governo dá meio que um salário base para todos os cidadãos, e quando uma pessoa consegue um emprego, ela deixa de receber esse salário estatal. Presta atenção em qual foi a resposta da Joyce. Meu, a cabeça dele é cubana. Fidel deu aula pra ele, meu. Essa ideia aí ele viu pela primeira vez com um cara liberal dos Estados Unidos. Na verdade, essa é uma ideia liberal, cara. Essa não é uma ideia de esquerda, necessariamente. É uma ideia de esquerda. Não foi o Milton Friedman, não sei. Foi um cara liberal, foi um cara que não é de esquerda que surgiu com essa ideia. Ele tá com problema, esse liberal é estragado. Tá bom. Esse liberal tá vencido. Como vocês viram, para ela isso daí é uma ideia muito ruim, inclusive que veio de um liberal estragado. Só que para quem não conhece, vale a pena ressaltar quem é que é o Milton Friedman, o cara que teve essa ideia. Ele simplesmente é o segundo economista liberal mais importante da história. Pro liberalismo econômico, ele só não é mais importante que o Adam Smith, o cara que meio que criou essa bagaça. Só que pra Joyce Hasselman, o Milton Friedman é um liberal estragado. E pra mim é meio óbvio por que ela pensa isso. Ao escutar essa ideia de renda universal, automaticamente o que vem na cabeça dela é o Bolsa Família. Algo que geralmente é associado ao Lula e a governantes de esquerda. Então, se essa ideia ela tá ligada ou surgiu de um político que ela não gosta, obviamente essa ideia não é boa e deve ser cancelada, ou ao menos nem ser discutida. O engraçado é que justo nesse mesmo episódio desse mesmo podcast, a gente também tem um exemplo de cancelamento através da ignorância do contexto. Em um certo momento, o Monark começou a discutir com a Joyce, afirmando que o Nordeste estaria muito melhor se não tivesse ligado politicamente ao Brasil. Eles ficaram mais ou menos 5 minutos discutindo isso, com o Monark defendendo que o Nordeste seria mais forte se fosse autônomo, enquanto a Joyce praticamente dizia que todo mundo no Nordeste ia morrer por causa disso. Só que no meio disso, em 30 segundos, o Monark dá uma escorregada e comete uma das falácias mais comuns sobre o Nordeste, dizendo que os repasses que essa região recebe do resto do país acabam por gerar uma economia voltada para o carguismo público, em vez de ser voltada para o desenvolvimento empresarial. O que acontece é que uma pessoa que escutou essa conversa recortou somente o momento que o Monark falou essa ideia errada e compartilhou no Twitter. Por causa disso, muitas pessoas cancelaram ele, pensando que ele simplesmente chegou lá e falou uma coisa errada no Nordeste. O problema é que foi ignorado o contexto dessa conversa. Se as pessoas vissem que na verdade o Monark estava durante 5 minutos defendendo o Nordeste e daí falou uma coisa errada, elas agiriam de uma forma muito mais leve com ele, dizendo: olha, tu tem um pensamento positivo do Nordeste e tudo, só que aquilo que tu falou é errado. Só que levando em conta apenas a parte que ele criticou, ficou parecendo que ele era um louco xenofóbico. Por último, e pra mim um dos maiores problemas que a gente encontra em alguns cancelamentos, é que as pessoas que fazem isso acabam ignorando as consequências que podem acontecer. Um exemplo claro disso a gente vê no anime Paranoia Agent. Esse anime acompanha a investigação de uma série de atentados violentos que são cometidos por um garoto andando de patins que bate nas pessoas com um taco de beisebol. A sequência desses ataques acaba gerando um pânico na população, uma espécie de paranoia, como diz no próprio título, o que faz com que as pessoas tenham medo de tudo e de todos.
o mais engraçado é que um dos maiores sofrimentos da série ocorre indiretamente por causa desses ataques. No segundo episódio, a gente é apresentado a um adolescente chamado Ikki. Ele é praticamente o aluno mais popular da escola. É bonito, carismático, inteligente. Só que ele tem outras duas características bem específicas. Ele sempre chega na escola andando de patins e ele é um dos principais rebatedores do clube de beisebol. Com o surgimento dos ataques violentos e da descrição do agressor, não demora muito para a maioria dos alunos do colégio pensarem que o Ikki é quem está cometendo esses crimes. Todo esse movimento começou tranquilo, só com um bochicho aqui e por ali. Só que as coisas foram escalonando e partindo para a violência psicológica e física. Com isso, o Ikki acaba até mais transtornado do que as pessoas que foram atacadas. Infelizmente, situações parecidas com essas também acontecem na vida real. Basta tu fazer uma pesquisa rápida no Google ou no YouTube que dá para encontrar um monte de casos de pessoas que entraram em depressão ou fizeram até coisas piores, como o resultado de ataques que receberam na internet. E em alguns casos, o mais triste é perceber que esses ataques se originam como resposta a coisas banais, como uma tatuagem que foi feita, um comentário sobre uma roupa, ou até mesmo um pedido de casamento. E assim, eu não tô dizendo que não existem pessoas que devam ser criticadas na internet. A única coisa que eu acho é que antes de fazer isso, a gente tem que ter certeza que essas ideias do seu contexto são merecedoras de serem criticadas, e também quais serão as consequências desses atos. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Me diz qual é a tua aí nos comentários.